e pode desfrutar aqui na Terra, né? E pode desfrutar aqui na Terra. E aí, um dos sentidos da felicidade é a gente ter paz de espírito, né? Você tá tranquilo, tá com a consciência tranquila, tá sabendo que você pôde fazer o seu melhor. E aí, como proceder para buscar essa paz de espírito? Porque cada um tem a sua chave. Ah, para me buscar minha paz de espírito, eu vou fazer sopa, eu vou fazer uma visita ao lar de idosos, né? Eu vou todos os dias fazer minha prece, procurar ser melhor. Mas como proceder, cada um individualmente, para ter essa paz de espírito, para que essa paz de espírito te conduza a essa felicidade terrena, né? Porque a felicidade espiritual, a felicidade que não é deste mundo, a gente não vai encontrar aqui, né? Que é um estágio mais evoluído do que o nosso. Mas a gente vai ver como buscar a felicidade, como a gente trabalhar para que pelo menos a gente se sinta feliz, seja uma pessoa alegre, né? Consiga usufruir do que é aquilo que a gente é ofertado todos os dias, seja pelo sol, seja pelo celular, por poder caminhar, né? Porque quando a gente não tem as coisas, aí a gente sente assim, a gente dá muito valor e fica assim muito grato por aquilo. Eu lembro de uma pessoa falando que teve um problema de rins e tudo, e a pessoa não podia ir no banheiro, e ela falava assim: gente, toda vez que eu vou ao banheiro agora eu agradeço, porque para mim aquilo ali não era importante. É uma coisa fisiológica, a gente vai porque precisa, né? Mas só que como eu não conseguia ir, e depois que eu fiz a cirurgia, tive todo o tratamento médico, todo o amparo, eu vi o quanto aquilo era importante. Então, para mim, é uma coisa muito importante. Então, assim, a gente aprender a valorizar, né? Porque tem muito isso. Tem gente que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, porque não sabe ser grato. Então, a gente ir em busca dessa paz de espírito é muito importante para que a gente faça esse link com essa felicidade, com esses momentos de felicidade. Alguém quer complementar? Sobre essa questão de como proceder para buscar a paz de espírito. Para mim, como eu falei, né, no começo, primeira resposta sobre o que é felicidade, para mim, era consciência tranquila, ou que pode ser entendido como essa paz de espírito. Né? E eu fico em paz, com paz de espírito, fico com consciência tranquila quando eu consigo cumprir com as minhas obrigações. Então, cumprir com os meus deveres, né, honrar com os compromissos, é uma forma de me sentir em paz, me sentir, consequentemente, também feliz. Leila, Oh, só uma contribuição. Eu acho que um exercício também sobre isso é tentar, eu tento subdividir minhas áreas de felicidade na vida, né? Porque muitas vezes você não está feliz, por exemplo, no trabalho e acha que a vida está ruim, né? Como um todo também. Então, é também fazer essa análise, assim, do que realmente me deixa infeliz. Às vezes tem vários aspectos da sua vida que estão bons, que te deixam felizes, e por causa de uma coisa no trabalho, ou na vida pessoal, ou no centro, no nosso caso, né, deixa uma pessoa triste. E a pessoa generaliza a tristeza para tudo, na verdade, né? Então, também uma forma é fazer essa avaliação, o que realmente me afeta, me deixa infeliz, e tentar fazer essa diferença, diferenciação dos sinais que me alegram ou então me infelicitam também. mas é isso, é a gente ter essas subdivisões, né? Eu sempre digo assim, porque eu gosto muito de chocolate. Quem me conhece sabe disso. E às vezes e mexe eu ganho chocolate, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito. Aí eu falo assim, gente, eu sou muito fácil para ficar feliz, é muito fácil me agradar. E aí, às vezes, a gente pensa assim, ah, mas isso é só uma metáfora, uma forma de, né, até de brincadeira. Mas assim, se você aprende a olhar as coisas assim, com um olhar mais de bondade mesmo, de gratidão, você consegue ser feliz, né? Você consegue ter momentos de felicidade. Quer uma coisa melhor? Assim, para mim, eu vou trazer pro meu pessoal. Depois que você arruma a casa todinha, tá tudo do jeito que você gosta, tudo cheirosinho. Aí você pega seu cobertor, você liga a TV, você tem energia, você tem uma TV, você tem um sofá, você tem uma coberta para se cobrir e você pode deitar. Gente, quer um privilégio maior do que esse? Quer uma felicidade? Então, assim, são nas pequenas coisas que a gente tem que ir em busca. E, assim,
A felicidade, ela está muito ligada à sua condição moral também. Aí é por isso que a gente vai ver a relação de bens materiais com a felicidade. Ok? Alguém quer mais falar alguma coisa ou a gente já pode passar? Leila, eu achei muito interessante essa intervenção, essa contribuição aí do Léo, e faz a gente pensar mesmo, para a gente refletir bem seriamente sobre isso, porque realmente, quando você tem várias. A nossa vida ela é muito. Ela é composta por vários fatores, né? Nós temos muitos núcleos de convivência, muitas áreas de atuação, então a gente precisa fazer mesmo essa reflexão essa ponderação se, né, eu tenho ali 80, 90% da minha vida, as coisas estão dando certo, estão saindo como esperado, e aí, por conta daqueles 10% eu me desespero, a gente precisa, às vezes, racionalizar isso. E, além dessa subdivisão que o Léo propôs, né, da gente subdividir a nossa vida, os motivos de felicidade nessas, né, situações que acontecem na vida, acho que a gente pode ter uma outra subdivisão também que vai na mesma linha. Por exemplo, o Carlão falou que a felicidade para ele é resolver os problemas. Se dentro da... Claro que não é só isso que traz felicidade para ele. A família traz felicidade, uma série de coisas traz felicidade para todos nós. Mas se dentro desse núcleo, desse universo, da resolução de problemas, pegando o exemplo do Carlão, né? Ele também precisa fazer uma outra subdivisão, que é sei lá, dos 10 problemas que eu enfrentei hoje, conseguir resolver 9, opa, então o balanço tá bom, tá muito positivo, né? E não se deixar abater porque naquele dia dos 10 problemas, eu não dei conta, né? Um me tirou ali a paz, ou eu não consegui a resolução. Então, essa estratégia de subdividir, tanto pelos fatores da vida, as áreas de atuação, os núcleos de convivência, quanto também esse balanço mesmo, ao fim do dia, realmente é uma dica muito boa. Muito bom, Léo. Valeu. Gostei também. Então, vamos adiante. Para muitos, a conquista da felicidade está associada à aquisição de bens materiais. Quando eu tiver uma casa na praia, um carro importado, ganhar na loteria, eu serei feliz. Conseguem e percebem que aquilo não me trouxe felicidade. Então, uma das coisas, né, que a doutrina espírita traz para a gente é que a felicidade ela não se encontra na conquista ou na posse de bens materiais, porque assim é comum a gente perceber, né, que mesmo pessoas que têm aquilo que a gente considera tudo, algumas não se sentem felizes, né? E vamos dizer assim, tem muitos exemplos, né, que a gente vê aí na mídia de pessoas que mesmo tendo tudo isso, né, mesmo ganhando na loteria, então ela ficou naquele momento, ela ficou extremamente alegre, né, por ter ganhado, mas assim, né, passa um tempo, vamos dizer assim, né, ela não, vamos dizer assim, aquilo não preencheu. Então, o que os espíritos nos trazem é que a felicidade, ela não está na aquisição de bens materiais, assim, é necessário para a nossa vida material, né, como a Leila colocou, enfim, né, a gente ter um local, ter uma casa, ter energia elétrica, mas, assim, não é aquilo que, vamos dizer assim, não é o que vai trazer a felicidade. Uma realização plena e total, ela não está na aquisição e na posse, né, de bens materiais, né? Natália, pode falar. Oi, gente, tudo bem? Acaba que, na minha visão, né, as pessoas esquecem um pouco, assim, do que leva elas a chegar até esse momento, né? Que é aquilo, consegue, sei lá, uma casa na praia. A pessoa quer uma casa na praia, batalha até as horas por conta disso, e quando consegue, uma coisa rápida que passa. E ela esquece de todo o processo que ela passou até chegar ali. Ela esquece das pessoas que passaram na vida dela, ela esquece dos momentos que ela passou até chegar ali. Que muitas vezes a felicidade está nesses momentos e não naquele item, naquela coisa específica.
E eu acredito que seja por isso, assim, que muitas pessoas se frustram quando conseguem comprar, né? E quando se ligam muito a bens materiais, porque elas esquecem do processo até ela conseguir aquele bem, né? Tudo que ela passou, todas as pessoas que ela conheceu, que passaram na vida dela antes dela conseguir aquilo. Aí eu acredito que esse é um dos motivos também, né? É por isso. Aí, assim, a gente aprende a valorizar, né? Eu falo assim, ai, gente, eu gosto muito da minha cama, da minha casa, porque quando a gente era criança, eu lembro que a gente não tinha cama, a gente dormia 4 numa cama só. Então, assim, quando a gente não tem, a gente dá um valor diferente. Lógico que não são todas as pessoas, tem umas que usam esse sentimento ao inverso, ficam mais egoístas, mais ambiciosas, mas eu estou falando nesse sentido. E aí, quando falou assim, a conquista da felicidade associada a bens materiais, eu tinha uma colega no serviço que quando saiu o pagamento, eu falava assim: ai, gente, eu vou fazer compra de mês, tem que. E assim, mercado para mim, fazer compra do mês é igual pô, vai no parque de diversão, eu adoro, sabe? É a minha felicidade mesmo, saber que você pode comprar, você vai pagar, você vai fazer, vai comprar um carrinho de compras para o seu mês inteiro, sem precisar ir no mercado de novo. Então, para mim, aquilo é satisfação. E ela falava assim: eu odeio ir no mercado. Eu odeio ter que fazer compra. E assim, a pessoa tinha condições e tudo. O marido era um alto executivo, ganhava muito bem aqui em Brasília, mas ela falava assim, sabe? Eu odeio ir no mercado. Eu odeio fazer compra de mês. Eu não gosto disso. Às vezes eu fujo e não vou. Sabe? E era uma coisa assim que para mim não tinha uma associação que falava assim, gente, como que a pessoa não pode gostar de comprar o que ela vai comer durante o mês, escolher e tudo. E sendo que uma coisa é você não ter condições para ir, porque aí é muito dolorido, muito sofrido, lhe causa sofrimento. Mas você tendo condições e aquilo ali não te satisfaz. Então é por isso que quando a gente vê que a conquista da felicidade, ela não pode estar ligada a essa aquisição material, porque é muito além disso. O seu Arruda quer falar. Leila, eu ia complementar o que a Natália falou, justamente porque não é que a questão que a pessoa esquece, é porque a felicidade não está nas coisas, como você acabou de colocar, né? E o que é mais frustrante é porque às vezes a pessoa coloca o seu destino, a sua vida em torno de alguma coisa. E aí é o que diz o nosso último parágrafo aí. Consegue e percebem que aquilo não lhe trouxe felicidade. Ah, porque eu queria mudar de bairro. Ah, eu queria fazer uma viagem para não sei aonde. É quando vê que aquilo só trouxe vazio. Não foi o que você esperava, né? Porque você projeta no bem, ou talvez até em alguma pessoa, se eu tiver um namorado assim, 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 desse jeito, vou ser muito feliz. Ou se eu tiver um marido desse jeito, não, meu filho tem que ser perfeito, tem que fazer a faculdade tal, tem que ser desse jeito. E aí você vê que aquilo não lhe traz felicidade. Eu tiro agora, o Matheus foi fazer um curso no Rio, e ele conheceu um médico cirurgião vascular. E ele falando que o médico tinha um filho que tinha 20 anos, que era da idade dele e tal. Só que ele tinha muita tristeza, porque ele queria que o filho fosse médico. E o filho prestou vestibular para artes, na USP, foi fazer artes. E aí para o pai era uma afronta, porque um médico renomado, né, deu tudo para o menino, estudou nas melhores escolas, e o menino quer fazer arte. Mas isso, aí o Matheus virou para mim e falou assim: mas eu entendo ele, porque se fosse eu também, ia ficar frustrado. Eu falei: epa, você está errado. A gente não pode projetar no outro o que a gente quer. Filho, tudo bem, você deseja o melhor, você deseja que ele, né, seja alguém, faça alguma coisa, mas isso é dele. Aí falou assim: mas isso vem desde pequeno, se quiser. Eu falei: não é assim, a pessoa tem uma personalidade, ela tem um desejo. Às vezes, o que eu quero, o que eu acho bom para mim, não é o melhor para o outro, não é o que ele quer também. E aí por que muitas vezes você se acha infeliz? Porque você projetou que a sua felicidade seria o seu filho se formar, seguir sua carreira,
E não era aquilo que o menino queria, ele é um espírito livre. E aí, é isso que vem o sofrimento da gente, e a gente não consegue associar nem momentos felizes. Porque tem gente que, por mais que tenha tudo, ele sempre vai se achar um infeliz, um, uma pessoa que merece piedade, porque nada dá certo, porque nada tá bom. E aí? Você fazer essa projeção de felicidade nas pessoas ou nas coisas, né? E não ter essa satisfação íntima mesmo. Mais alguém quer complementar? Próximo, muitas pessoas acreditam que a felicidade está na satisfação do prazer. Por isso, a roupa de grife, a cirurgia plástica, o carro do ano são tão valorizados. E aí, nesse ponto, é quando, vamos dizer assim, né, o alerta vem para que a gente não projete a nossa felicidade ou a nossa realização no reconhecimento que a gente recebe. Porque em muitos casos, né, a roupa de grife, ou as pessoas perceberem, né, que você não envelheceu, ou que mudou o rosto, enfim, vamos dizer assim, a gente espera que o outro sempre reconheça. E isso também traz frustração, porque esses padrões, eles vão mudando. E se, vamos dizer assim, né, a gente sempre vai depender do outro para que ele nos aprove, para que ele valorize aquilo que a gente fez, vamos dizer assim, né, isso sempre vai estar, vamos dizer assim, né, na mão de uma outra pessoa. E não no reconhecimento, vamos dizer assim, do que eu quero, do que eu preciso, do valor, dos valores que eu tenho, né? Então, a partir do momento que a gente consegue reconhecer, né, os nossos valores, que a gente consegue, vamos dizer assim, né, ter esse auto-amor, vamos dizer assim, a gente pode até gostar da roupa de grife ou fazer a cirurgia, mas assim, a gente vai fazer porque a gente quer, porque é importante, vamos dizer, para a gente, e não para que isso seja visto, e não para que isso seja valorizado, né? Então, assim, cai novamente na questão, vamos dizer assim, de buscar, vamos dizer assim, na matéria. É uma matéria diferente, né? Porque a gente falou da questão da casa de praia, do carro, e agora a gente está falando assim de coisas que a gente quer ser importante, né? Na verdade é isso. É o nosso orgulho, né? Que quer, o nosso ego, que quer fazer com que a gente seja visto, com que a gente seja melhor do que as outras pessoas. Isso é muito comum a gente perceber, né? Infelizmente isso acontece em relação, né, à questão até do peso, né, dos padrões que a sociedade estabelece e que muitas pessoas elas buscam de uma forma desesperada, né? Isso. Teve a Leila falando de uma colega, teve uma colega minha que ia para a praia, ela falou assim, eu preciso de um remédio para emagrecer. Eu sei que ela tomou algum remédio que ela passou muito mal. Eu falei, gente, para quê, né? Porque assim, você vai para passear, você vai para se distrair. E assim, se alguém vive de imagem, até, vamos dizer assim, né, se justifica. Mas a gente, assim, eu não vejo sentido, né? E eu sempre falando isso, mas assim, né, isso é de cada um. Então, assim, são padrões que a gente pensa assim, não, quando eu tiver com um determinado padrão, vou ser feliz. Aí você consegue até chegar e você percebe também que não é isso, que não era isso que vai te fazer feliz. Então, mais uma vez, vamos dizer assim, é colocar na matéria, é colocar no, vamos dizer assim, né, no outro, esse valor que a gente espera, que a gente tem que se dar, que a gente tem que se reconhecer, né? Se alguém mais pode até falar. pelo momento que a gente vive, né? A gente vive muito esse momento de espetáculo, de aparecer, de mostrar e tudo. Essa semana eu estava conversando com uma senhora e ela veio me relatar a situação do filho, que estava passando por momentos difíceis com a esposa e tal. Aí eu falei assim, ué, mas como assim? Você colocou semana passada na internet, meu amor, minha vida. Gente, mas que povo apaixonado, fiquei tão feliz. Aí eu falei, Leila, você ainda acredita na internet? Isso é tudo mentira, que não sei o quê. Porque a gente acha assim, que a mentira, ela vem lá do famoso, daquele que é, né? Tem muitos seguidores, que quer aparecer e tudo. Não é uma pessoa próxima a gente, né? Aí depois, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu fiquei pensando assim, gente, em que mundo que a gente está? Que eu tenho que mostrar para o outro o que eu não sou, o que eu não sinto, para passar uma imagem que não é real, né? E não existe aquilo. E muitas vezes é isso que deixa a pessoa frustrada,
triste, ansiosa, depressiva. Por quê? Porque ela vê alguém ali naquele espetáculo, ela fala: poxa, era isso que eu queria para mim. E aí, de repente, não é aquele mundo não existe. Não existe esse mundo perfeito, né? Igual as pessoas postam e querem que os outros acreditem. Estudando hoje sobre a felicidade, né? Eu vi uma história muito interessante de uma psicóloga que ela tem uma filha de 14 anos, elas são cariocas, e a filha dela já tinha virado uma influencer. A menina tem 14 anos, já tinha 1 milhão de seguidores, que não sei o quê, fazendo vídeo em TikTok todo dia. E aí ela foi e apagou as redes sociais dela, da filha. E foi muito criticada, até pelos jovens que a seguiam. E aí ela fez um texto explicando que não era aquilo que ela queria para a filha dela, ela queria uma vida real. Porque aquilo ali é muito imaginário e a filha dela não precisava passar por aquilo. Tinha muita gente boa que elogiava e tudo, mas tinha muita gente que destruía. E ela, com 14 anos, talvez ela não tivesse maturidade para suportar aquilo. Falasse mal do nariz dela, que ela estava barriguda, que não sei o que, qualquer coisa que pudesse afetar a estima dela, talvez ela não conseguisse trabalhar no futuro. Então, ela achou muito melhor cortar o mal pela raiz, acabar com aquilo nesse momento, para que ela vivesse uma vida real, porque aquilo ali é ilusório. Aí ela falou assim: eu não quero que vocês, que têm a idade dela, fiquem tendo ela como ídolo, porque ela não é. Ela é uma pessoa como qualquer outra. E muitas vezes a gente vê o outro e fala assim: poxa, esse cara é feliz, ó. Ele tem tudo, tem uma mulher linda, viaja, que não sei o quê. Mas você não sabe as dores da alma que a pessoa leva, carrega em si. E aí o que a gente vai? A gente se espelha naquilo que acha que é felicidade. Não, esse é feliz, Leila. Ah, se é para sofrer, vamos sofrer em Paris, né? As pessoas dizem assim, né? Já querendo colocar uma moldura aí para não vem com essa que dinheiro não traz felicidade. Não é isso. Em momento nenhum a gente falou que o dinheiro não traz felicidade. Traz sim. Ele pode ser um meio para que você alcance o que você quer, mas você não pode fazer daquilo o seu único objetivo na vida. E é isso. Quando a gente se coloca assim, que a gente vê a atualidade, né? Essa supervalorização das coisas, mesmo a gente fala assim, gente, eu fico impressionada quando as pessoas colocam lá o valor. Ah, porque foi para uma festa, o sapato era 3.000 reais. Gente, mas me diga, a pessoa vai usar um sapato de 3.000 reais? Né? Eu lembro uma vez que eu fiquei muito impressionada quando teve o Big Brother 20, porque saiu um monte de matéria falando que o perfume que a mulher lá usava custava 5.000 reais. Aí eu falei, gente, um perfume, 5.000 reais deve ser mentira, que não sei o quê. Aí peguei o nome do perfume e fui pesquisar. E realmente era aquele valor. Aí eu falei, gente, mas isso é assim, uma coisa, porque uma coisa, você tem a posse de um bem, um perfume, você vai usar, ele vai evaporar e vai acabar. Aí eu falo, não, é umas coisas assim, que se a gente for mergulhar neste mundo, a gente vai fundo, né? Porque, assim, são umas visões que realmente a gente tem que parar de pensar. E aí, para trazer um pouquinho da felicidade para o nosso meio, em 2010, o senador Cristóvão Buarque, ele propôs a PEC da felicidade. Vocês sabiam disso? Pois é, ele propôs. Assim, eu lembro porque eu estava no Senado e a gente discutindo a felicidade, eu até fui procurar. E não é invenção minha, tá lá. Eu até anotei o número da PEC aqui, mas senão eu vou ter que tirar a minha página. Vai estar no nosso material lá do link. É a PEC da felicidade, porque ele colocava lá que entre os direitos sociais, a felicidade, o direito, a busca pela felicidade tinha que estar incluído. E assim, não é uma ideia brasileira, porque a gente pode pensar assim: ah, gente, isso é ideia de político brasileiro que não tem o que fazer, né? Querendo colocar felicidade no papel, mas não é não. Lá na Ásia, lá no continente asiático, tem um país que se chama o Reino do Butão. E lá ele fica no extremo leste do Himalaia, né, que fica localizado entre a China e a Índia.
o que acontece? Lá, eles estudavam o Índice Nacional de Felicidade Bruta. E estava na Constituição, tanto que tem também na Constituição da China e da Coreia do Sul, que eles determinam que todas as pessoas têm direito à busca pela felicidade, desde que isso não interfira no bem-estar público. Então, assim, não é uma coisa assim intocável que a gente não pensa, né? E não é uma coisa só uma invenção brasileira. Só que aí Cristóvão achou isso tão interessante que ele quis propor essa PEC da felicidade. Ela está parada lá no Congresso desde 2011, já está parada, já tem 10 anos, né? Ela passou por uma comissão, teve audiência. E aí, lá no Reino do Butão, esse Índice Nacional da Felicidade Bruta, ele é medido pelo bem-estar, pela cultura, pela educação, pela ecologia, pelo padrão de vida e pela qualidade do governo. Agora imagine como que a gente ia calcular esse índice de felicidade no Brasil, sendo que a gente tem um índice de pobreza tão alto, tanta gente desempregada, tanta gente passando fome. Porque para a gente falar em felicidade é muito fácil. Eu tendo comida na mesa, eu tendo emprego, eu tendo onde morar. Agora você vai levar a felicidade, falar, vamos falar de felicidade para quem está passando por dificuldade, quem está doente, quem não tem dinheiro para comprar o remédio, quem não tem dinheiro para comprar o pão. E aí, quando a gente foi falar sobre a felicidade, a gente queria trazer muito sobre isso, sobre a desigualdade social. Porque é muito fácil eu ser feliz quando eu não tenho problemas. Os problemas que eu digo são os problemas sociais, né? Os problemas de você ir dormir e você não sabe o que você vai comer amanhã. Você não sabe como você vai comprar aquele remédio. E aí? Né? Essa parte do Cristóvão eu achei bem interessante, porque assim, às vezes a gente acha assim, falar, não, é uma coisa que não tem como medir, não tem como mensurar isso, é uma coisa que não dá para pegar. E a gente que é muito materialista, a gente quer uma coisa que pode tocar. Porque uma coisa é eu falar, você tem direito à vida, você sabe que você tem vida, porque você respira e tal. Só que assim, você tem direito à felicidade. Como é que eu vou mensurar isso? Como você mensuraria o seu direito à felicidade? Adriano quer falar. Eu achei interessante, Leninha, duas coisas que me ocorreram quando você estava falando aí, descrevendo tanto essa questão da PEC e uma outra, e isso que está na tela. Duas reflexões que me ocorreram. Uma é quando a gente fala sobre as pessoas que não alcançam felicidade, quando depositam em coisas materiais, como você falou aí, né, colocou uma roupa de grife, né, a aparência física, um carro, uma casa, mas a gente precisa ter cuidado também, é a primeira reflexão que eu faço, se a gente não está depositando o motivo, a fonte da nossa felicidade também numa pessoa ou, às vezes, numa condição. É algo que não é material, mas que, como essas coisas na vida, né? A presença de uma pessoa, por exemplo, durante uma encarnação, a saúde, são coisas que não estão no nosso controle. Então, a gente pode se ver privado disso em dado momento. É da vida isso. Se a gente deposita 100% da nossa fonte de felicidade nessas circunstâncias, mesmo que não sejam palpáveis, né, materiais, a gente também tem aí um risco alto de vir a ser infeliz na ausência dessas coisas. Então, é a primeira reflexão. E a segunda é que é interessante porque nessa questão legislativa, como você colocou, da forma como você expôs, eles medem e a discussão é em torno da busca da felicidade, não da felicidade em si, né? A busca. Que é uma questão fundamental, porque a felicidade não é uma coisa, não é algo que você alcança quando não é algo que está numa coisa ou em algo que você, quando alcança, ali você é feliz. A felicidade está exatamente na possibilidade de você buscar, de você estar na procura de, né? Em vias de alcançar, mas se você alcança aquilo e aquilo é absolutamente tudo que seria para você necessário para ser feliz, quando você alcança, perdeu o motivo da sua felicidade. Então, a felicidade está nesse processo de buscar, e aí é onde tem a questão da esperança.
Se a pessoa tem esperança de alcançar um dia aquilo, ela tem motivos para buscar essa felicidade. Se ela não tem esperança, pensa numa pessoa, né, que está na maior miserabilidade, uma desigualdade social num país imensa, sem esperança nenhuma de que as coisas vão melhorar, ela não vai buscar felicidade em nada, nada vai trazer para ela um sentimento, uma motivação para ir atrás. E aí a busca da felicidade para essa pessoa se perde, né? Fica... enfim, ela deixa de ter esse propósito, né? Então, são essas duas questões que eu achei que seria interessante compartilhar. Você quer falar? Nessa Obrigada. situação que você colocou, a prioridade da pessoa não é a busca da felicidade, é a busca da sobrevivência. É isso. Quando Então, não tem esperança, né? assim, quando falta o que é básico, Básico. o que é essencial, não é que se falar em felicidade. Exato. Primeiro ela vai buscar sobreviver. Né? Só quando as questões de sobrevivência estão atendidas, né? E lembrando da pirâmide das necessidades de Maslow, é que ela pode, né, pensar, vislumbrar qualquer outra coisa, né? Fazer projetos. Numa situação em que falta o básico necessário, não é que se falar em felicidade. Como está intimamente ligado mesmo essa questão social, né? Sim. Alves pediu para falar. É porque a gente está falando de felicidade, com um pouco já de conhecimento do que seja realmente felicidade, né? Mas se a gente for pensar, né, na situação de muitos que a felicidade para ele é ter tudo isso aí que a Laila colocou, né? E ele não ter, isso é uma grande frustração. E pode crer que essa pessoa ela nunca vai ser feliz enquanto ela não adquirir tudo isso aí que ela vislumbra, né? Porque hoje a gente sabe, né, como foi colocado nos slides anteriores, né? Felicidade não é desse mundo, mas a verdadeira, mas nesse mundo tem felicidade. E muitos de nós só conhecemos e temos entendimento da felicidade desse mundo. E a felicidade desse mundo, muitos de nós, e a gente nós talvez até a gente mesmo já passou por essa situação de dizer, não, vamos viver a vida, porque a vida é uma só, meu amigo, vamos ser felizes, né? Vamos ser felizes enquanto pode, né? Vamos gastar, vamos comprar isso, vamos correr atrás para ter isso, sempre no ter, né? Sempre no ter. E não vamos dizer que a maioria das pessoas não pensa dessa forma, não, que a maioria das pessoas pensa nessa situação, é do ter mesmo. É quando você tem, você é feliz, quando você não tem, você não é feliz. Né? Isso em todos os sentidos, como a Cris disse, né? É uma questão de sobrevivência também, é uma questão de sobrevivência. Muitos buscam a sobrevivência, agora outros que já conseguem sobreviver, ele busca aquele sonho dele, né? Uma roupa de grife, um carro bom, um carro novo, uma casa boa, um emprego bom. Isso é proibido? Não é proibido, mas é como a Leila disse, né? Não pode. Hoje nós já entendemos que isso não pode ser a prioridade, né? Que existem outras coisas para ser pensadas, para serem planejadas além disso. Isso está no meu plano? Está no meu plano, mas ele não pode ser a primeira coisa do meu plano. Ele tem que estar no meu plano, mas eu tenho que ir aos poucos e ir entendendo como que eu vou lidando com essa situação. Mas nós temos que entender que muitos ainda existem, né, que eles só pensam que aqueles que não acreditam, né, numa outra existência, por exemplo, eles querem viver o momento, querem viver agora. Se eles têm tudo isso aí, eles estão felizes. Se eles não têm, são infelizes. E vão buscar isso até enquanto puder. E a gente vê muito jovem, sabe? Esses jovens que às vezes a gente assiste essas, às vezes, reportagens, né? A gente lê,
Jovem que rouba para poder comprar uma roupa de grife, que rouba para comprar, né? Para ostentar, né? Jovem que rouba para ostentar uma arma. Aquilo para ele é a maior felicidade, ele ostentar uma arma. A gente vê aquelas reportagens, né, que às vezes aparece, né, nesses círculos aí de violência. O cara super feliz, dono da situação, dono do bairro, porque ele ostenta uma arma. Então, para ele, aquilo ali é um motivo dele, naquele momento, dele ser feliz. É o poder. Né? O poder também é uma busca muito grande de todos nós, em vários sentidos, né? O poder também é uma busca. E a gente sabe que muitos buscam esse poder de várias formas. Aquele velho ditado, né? Que muitos pisam na cabeça do outro para poder subir um degrau. E isso acontece mesmo. Né? Mas hoje a gente fala dessa situação mais branda de buscar a felicidade pelo conhecimento que a gente já tem um pouco de estar lendo a literatura espírita, né? uma leitura, a gente tem uma ideia do que realmente como seria essa busca. Mas muitos não sabem como é, não. Muitos buscam a forma dele. E se a forma dele for através de uma arma, através de sei lá de quê, de qualquer outra coisa, ele vai buscar. Não interessa os meios para conseguir o fim. Justamente. Não interessa. Eu acho que o Jaider quer falar. Não, mas fala coisa bem rápida aqui a respeito do que a Cris tinha falado, a respeito de, às vezes, a pessoa não tem nem esperança para ter oportunidade de ter esse sentimento de felicidade, né? Um dia desse eu tava, acho que foi aniversário da minha mãe, aí tava eu, minha esposa, minha mãe e minha sogra, né? Aí elas falando a respeito de alguns imigrantes, tá, no Brasil e tal, e elas, tipo, são muito contrárias a isso, né? Porque eu cheguei a trabalhar com um exemplo, cheguei já a trabalhar com um africano, um senegalês também, e eles contando, né? Tipo, um relatozinho deles assim, e eu fiquei abismado, porque coisa que a gente não faz, nem chega a passar pela nossa cabeça, mas a gente liga a TV e a gente vê, né? Coisas que acontecem nesse mundo afora. Então é muito complicado você estar numa vida onde sua casa é explodida por bomba, onde você não tem sossego para viver, onde você, sabe, não tem uma esperança, um fio de esperança que seja. E eu falando a respeito disso, eu sou a favor, né, desse acolhimento, porque querendo ou não, imagina, né, você tá numa forma onde você não vê saída e já que você conseguiu aquela saída ali e você não poder ter, eu acho muito complicado, né, eu acho que é mais aquele a gente tentar se colocar no lugar do próximo, né? Bom, a respeito muito do que a Cristina estava falando também, é que às vezes também as pessoas, realmente tem tudo na vida, um exemplo de riqueza, de beleza, ou de bens materiais e tudo, mas eu acho que falta muito também o autoconhecimento, né? O que ela realmente quer, né? Eu acho que o que ela realmente, muitas vezes ela não se conhece, né? Eu participei também de umas aulas com o Rosando Klinger. Ele fala muito disso, né? Ele até cita um país europeu que é um dos países mais seguros, onde tem as pessoas mais bonitas, né? Esteticamente falando, de bens também, mas é onde se tem mais suicídio. Então, pessoas que, infelizmente, elas não se conhecem, não tem essa busca, né? Não, se eu tenho isso aqui, mas o que eu posso fazer mais? O que a vida mais me reserva, né? Então,
eu acho que também falta muito disso, né? Ter essa busca, esse bem-estar consigo mesmo para fazer algo diferente, né? Para em busca dessa felicidade, sim. É isso mesmo. Passando aqui adiante, né? O nosso slide ele está assim. Para outros, a felicidade está na busca pela fama, pelo sucesso e poder. Certa feita, ouviu-se de um cantor famoso dizer que seu maior desejo era poder ir à praia como uma pessoa comum. Né? Muitas vezes, esse sucesso, essa fama, esse poder, ela atrapalha muito mais do que ajuda, porque a pessoa ela não tem liberdade para viver. E aí, quando a gente estava montando os slides, eu lembrei de uma situação da Xuxa, ela falando que ela sempre gostou muito de cinema, ela adorava cinema, só que foi no auge da fama dela, ela se via impossibilitada de ir comprar um ingresso, ir para a fila e ficar no cinema. Então ela construiu um cinema na casa dela. E aí eu fiquei pensando, gente, a pessoa é muito poderosa, né? A pessoa tem um cinema para ela. Mas não é a mesma coisa. Porque o que é o bom do cinema? É você ir comprar o seu ingresso, é você ficar na fila esperando, é você sentir aquele cheirinho da pipoca, é você ter a emoção de ver as luzes se apagando, sabe? Então, assim, por mais que a pessoa, né, tente amenizar, tente fazer de uma forma que ela consiga satisfazer o seu desejo, não é a mesma coisa. Porque ali você está vendo as pessoas comentando se o filme é bom, se não é, tem um pôster do filme, né? Tem aquelas pessoas ali junto, a pipoca tá estourando, e aquele cheiro, e eu fiquei imaginando. E às vezes você ia estar com uma tela lá enorme, com cinema para você, e muitas vezes não ia ter nem ninguém para assistir junto com você, né? E aí, quando a gente faz essa associação, a gente pensa, será que isso é felicidade, né? Eu poder realizar tudo que eu quero, como se eu tivesse uma varinha mágica, assim, puf, tá tudo realizado, né? Mas e essa restrição que eu tenho? De não poder ir ao mercado, de não poder ir ao shopping, de não poder passear no calçadão, né? Com medo de ser reconhecido, com medo de eu falar alguma coisa e a pessoa interpretar errado, de não querer tirar uma foto e já repercutir que a pessoa é mal educada, que não gosta, e aí já distorce tudo. E aí, como viver nessa situação? Aí, será que isso é feliz? Né? Ser feliz? Isso traz também muitas restrições, né? Como a Leila está dizendo, e aí a gente pode olhar, porque a gente está olhando, né, do famoso para cá, a gente pode olhar também que muitas das vezes, né, a gente elege pessoas modelo, né? E Joana de Ângeles, ela vem alertar para que a gente não faça isso, né? Porque o modelo que a gente tem é Jesus. Porque as pessoas, elas são falíveis, né? Então, assim, até se a gente for observar, assim, né, até no próprio meio que a gente vive, no meio espírita, assim, as pessoas, elas têm a tendência a idolatrar algumas pessoas. E Joana de Ângeles vem alertar. Porque, assim, são pessoas que podem ter falhas, né? Eu já escutei de pessoas, algumas pessoas falando assim, não, mas Divaldo me decepcionou com tal fala dele. Falei assim, mas a obra dele, vamos dizer assim, é maior do que qualquer coisa. Então, assim, a gente pode até não concordar com algumas opiniões, mas, assim, ele tem uma obra, ele tem uma história de vida, vamos dizer assim, né? Uma história de vida dedicada ao espiritismo que a gente não pode questionar, né? Então, assim, é entender que são pessoas, né? Apesar, né? É um missionário, é alguém que veio, né? Com uma missão, mas, assim, que a gente não tenha eleger como pessoas modelo, que a gente tem que seguir o modelo principal, né? Que os espíritos nos dizem, que é Jesus. Né? Então, isso é bem, bem importante também da gente, vamos dizer assim, para que a gente possa encontrar essa, vamos dizer assim, né? Encontrar na gente, né? Como eu já tinha dito, encontrar na gente essa essência para que a gente consiga ser feliz. Encontrar nos ensinamentos, né? De Deus, né? Nos ensinamentos que Jesus traz, das leis de Deus, para que a gente possa realmente sintonizar e com a nossa essência, né? Que é uma essência divina. Temos momentos alegres e tentamos ser felizes por meio de realizações ambiciosas ou conquistas de bens materiais. Muitos até aceitam imenso sacrifício, incorrem em risco para chegar ao topo. Mas quem conseguiu atingir suas metas, em geral, constatam que a felicidade não se encontra lá. Então, como a gente já tinha dito, e como, né, muitos de vocês já disseram, vamos dizer assim, o que é importante
são as nossas conquistas íntimas, né? E não as conquistas que são materiais. Então, aquilo que, vamos dizer assim, né, o que nos fez chegar, a percepção de que a gente conseguiu chegar até lá, de que a gente teve motivação, de que a gente desenvolveu habilidades, isso traz essa sensação, a percepção, né, de que a gente tá feliz, de que a gente conseguiu chegar a um determinado lugar e que a gente pode chegar em outro. Então, é colocar a nossa visão dentro das nossas qualidades que a gente foi adquirindo ao longo do caminho, ao longo daquilo que a gente está vivendo. Né? Isso é muito, muito importante. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Então, vamos seguir. O nosso próximo slide é para o Carlos. Ele está aqui, né? Para outros, a felicidade está condicionada à inexistência de problemas. Mas existiria alguém na face da Terra que não tenha problemas? Eu sou mestre em falar isso. Olha, eu não nasci para ter problema. Problema para mim é para ser resolvido. Eu não gosto de ter problema. E aqui ele fala, existirá alguém que não tenha problemas? E aí, Carlos? Mas o Carlão deixou bem claro que para ele não é não ter problema, é resolver problema. Então ele gosta quando tem problema e ele consegue resolver. Se existir alguém sem problema, ele deve ser #chateado. O Carlos está sintonizadíssimo com Joana, porque Joana Dias me diz, vamos dizer assim, que é comum, e vamos dizer assim, e é de todo mundo que está no planeta, vamos dizer assim, ter conflitos, ter problemas. Então, assim, não existe ninguém na face da Terra que não tenha. E que a gente tem que se esforçar, né? A gente tem que se empenhar para conseguir vencer, que é o que o Carlos está fazendo, né? É isso aí. Podemos, vamos lá. E aí no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, que ele trata, né, que a felicidade não é desse mundo, ele coloca o seguinte: nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixam amargamente da situação em que se encontram. Então, vamos dizer assim, né, essa parte do Evangelho lembra eu acho que um conto bem popular que fala assim, né, que a felicidade foi escondida em um local onde as pessoas, né, dificilmente encontrariam. E aí procurou, e na verdade a felicidade está dentro da gente. E é isso que a lição do Espírito, né, que essa lição traz para a gente. E que, né, as leituras complementares, os Espíritos, eles trazem. Que, na verdade, vamos dizer assim, né, não é nem no poder, nem na juventude, porque tudo é passageiro, tudo passa, né? E o que não passa é aquilo que a gente consegue construir dentro da gente, né? Se a gente for pensar, né, no início, né, quando vocês colocaram a questão da saúde, vamos dizer assim, eu lembrei de Chico, por exemplo, Chico não tinha saúde, mas assim, ele tinha uma essência feliz, né? Então, por mais que ele passasse por dificuldades, ele podia até passar por alguns momentos de tristeza, mas a essência dele é feliz, porque assim, a sintonia dele é outra, né? A sintonia dele já estava com os espíritos superiores. Então, assim, que mesmo diante das dificuldades, e a gente lembra, né, de Francisco de Assis, então, assim, eles já tinham essa essência feliz, porque, se a gente pode dizer, né, a conexão deles já estava em outro nível, né? E é isso que a gente tem que buscar. Alguém mais quer complementar? Pode falar. O próprio Evangelho, ele vem trazer isso, porque às vezes as pessoas têm assim, tá ali acolhido, tem saúde, e fala, mas se eu tivesse dinheiro, aí sim eu ia ser feliz, porque eu ia fazer isso e ajudar muita gente, sabe? Se eu ganhasse na loteria, gente, eu ia construir o centro, eu ia distribuir cesta, sendo que tem tempo, não tem riqueza, mas podia pelo menos ir ajudar a montar a cesta, mas fica esperando ficar rico. Não, mas se eu fosse jovem, é porque agora eu já tenho quase 70, né? A vida já passou toda. Se eu fosse mais jovem, eu ia ajudar, eu ia fazer isso. E aí sempre fica condicionando, né? Para a sua felicidade ter alguma coisa.
E aí você não usufrui mesmo do que você tem. E aí o próprio Evangelho vem falar sobre isso, que nem a riqueza, nem o poder, nem a juventude, elas são condições essenciais da sua felicidade. Eu lembro de uma pessoa que fala assim, não, quando eu me aposentar, que eu tiver tempo, eu vou me dedicar todo dia, uma vez por semana, a este centro. Vou limpar, vou fazer não sei o quê. Eu falei, a gente não promete aquilo que a gente não pode cumprir. Não, mas lógico que eu vou cumprir, que não sei o quê. E aí, quando se aposenta, aí vem outro problema que lhe impossibilita, aí vem um problema de saúde, vem uma dor na coluna. E aí, por que você não fez antes? Né? A gente fica protelando. Não, eu ia ser feliz se, né? Se aí começa a condicionar as coisas. E o Evangelho vem falar isso, que a gente não precisa condicionar nada para ter essa felicidade íntima, né? Porque o que vai trazer isso? O seu progresso moral. O seu progresso moral você vai conseguir como? Através do seu autoconhecimento, através de você trabalhar o amor, a bondade, todas as qualidades que estão lá no Evangelho que você precisa seguir. Aí fala, mas é difícil, mas a gente pode começar. Né? E aí agora a gente trouxe uns trechos, né? O trecho da leitura inicial que a gente fez. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros, né? Então, assim, a felicidade ela está extremamente ligada à fraternidade, né? À solidariedade. Então, assim, quem pratica, né? Quem exerce a fraternidade, a solidariedade, ela está indo de encontro à lei de Deus, né? Aos mandamentos, que é, vamos dizer assim, né? Amar ao próximo, fazer o bem, fazer todo o bem ao próximo que a gente puder. Então, isso, vamos dizer assim, né? Nos coloca, vamos dizer assim, né? Em contato com aquilo que é real, né? Com a nossa essência. Então, isso traz felicidade, né? E lá em Emmanuel, Chico fala, né, através de Emmanuel, buscando a felicidade, que o primeiro passo para a aquisição de semelhante riqueza, que é a felicidade, é o nosso entendimento das leis que nos regem, para que o egoísmo e a ambição não nos assalte a vida. Porque não adianta eu ir em busca dessa felicidade, sendo que eu sou egoísta, porque aquilo ali vai ser momentâneo, né? Sendo que que a minha ambição ela é extremada, eu não penso em ninguém. E onde que ficam as leis que regem o nosso mundo, né? As nossas leis morais. Então a gente tem que ir em busca de adquirir essas leis, de adquirir essa riqueza para que a gente possa sentir a essência da felicidade, pelo menos a essência terrena. Aí a gente traz, né, a questão 920, né, que é o que o Alberto já falou, né? O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar os males e ser tão feliz quanto possível na Terra, né? A felicidade que a gente vive aqui é uma felicidade relativa, é uma felicidade, vamos dizer assim, né, em que a gente vai tentando, vamos dizer assim, né, reconhecer nas pequenas coisas do dia a dia, como já foi dito, né, do fato da gente respirar, da gente ter oportunidade de estar aqui, de ter oportunidade de aprendizado diante, né, das dificuldades, dos conflitos, dos problemas que a gente passa, porque isso tudo só tem sentido se a gente consegue reconhecer um aprendizado. Então, assim, o sofrimento, as dificuldades, né, como ele coloca, né, que as nossas provas, as nossas expiações, a gente tem que tentar enxergar nelas, vamos dizer assim, né, como se tivesse professores, né, para que a gente consiga, vamos dizer assim, né, passar, não é que a gente não vá sentir, quando a gente reconhece isso, não é que a gente não vá sentir, que a gente não vá sofrer, mas que a gente reconheça, vamos dizer assim, que é necessário, para um bem maior é necessário, mas que a gente não precisa também viver de uma forma, viver, vamos dizer assim, triste, né? Achando que aqui é só sofrimento, porque existem momentos felizes, né? Existe uma felicidade relativa aqui na Terra. Se alguém quiser falar, gente, pode
Pode apertar e levantar a mãozinha, tá? Que a gente está seguindo, porque ainda tem algumas coisinhas para a gente comentar. Senão não dá tempo. Pode passar. Lá do Evangelho, do capítulo 17, né, ele vem falar que não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspectos, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Porque às vezes a gente pensa assim, não é errado, né, eu querer ter um carro, eu querer ter uma casa boa. Isso não você não pode se deixar envolver com aquilo e fazer daquilo a sua meta de vida, né, de essência moral. E aí basta que reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vos deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a este Criador e lhe peçais no arrobo da alma ou a sua proteção para que obtenhais êxito ou a sua bênção para ela se a concluirdes. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Porque muitas vezes a gente quer tanto uma coisa, pede tanto, ai Senhor, porque eu queria isso, que não sei o quê, porque nós somos eternos pedintes, né? A gente gosta de pedir. Então, assim, a gente pede, aí quando a gente alcança, a gente fala, mas eu consegui isso com o meu esforço, né? Porque foi tanto esforço. E a gente não lembra que os desígnios de Deus que existem na nossa vida, né, no nosso caminhar, eles são muito maiores. E aí, se a gente não faz pensando também no nosso progresso, naqueles que nos cercam, na nossa melhora, a gente acaba estacionando. Só vai adquirir bens, mas só vai ser a conta física, né? Alguém quer complementar alguma coisa? E aí eu trouxe a questão da lei natural e felicidade, né? O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é feliz quando dela se afasta. Então, nessa questão aí do Livro dos Espíritos, ele traz assim de uma forma muito clara, né? Que a felicidade é o destino de todos nós, né? A felicidade, vamos dizer assim, é a essência da lei de Deus. E tudo que nos torna infeliz é porque, na verdade, a gente se afastou dela. Então, assim, Deus, ele, em nenhum momento, ele planeja, ele deseja, ou está dentro de algum plano, de alguma lei, vamos dizer assim, a questão do homem ser infeliz. Tanto é que, mesmo a nossa felicidade na Terra sendo relativa, mas assim, né, isso foi, vamos dizer assim, dado como uma misericórdia de Deus, né? Então, a lei natural é a lei que nos traz felicidade. Então, se a gente seguir, né, como né, alguns que eu citei, como Chico tentou, né, seguiu, como o Paulo de Tarso seguiu, vamos dizer assim, né, eles são felizes, eles têm uma essência feliz, porque eles estão de acordo, eles estão vivendo de acordo com a lei de Deus. E vamos dizer assim, né, e a gente, em alguns momentos, se a gente observar, o que nos torna, né, infeliz é quando a gente se afasta dessa lei, quando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né, ele fala mais alto, né? E aí a gente tem essa percepção de ser infeliz ou vamos dizer assim, né? De que não é algo que seja possível ser alcançado. Mas é sim, né? E com certeza todos nós vamos chegar nessa plenitude aí, né? Nessa felicidade, nessa essência feliz. Dando continuidade, Meninas, né? Só me ocorreu aqui que nessa parte aí do Livro dos Espíritos, fala que a lei de Deus está inscrita na consciência, né? E é ela que nos auxilia a julgar, distinguir o bem do mal. E os Espíritos falam que nessa tarefa de julgar adequadamente o que é bom e o que é ruim, distinguir o que é o certo, o que é errado, enfim, eles mencionam a máxima do Cristo como sendo infalível para esse nosso julgamento, que é fazer ao outro o que a gente gostaria que fizessem conosco.
Se a gente se pautar por essa máxima, a gente nunca vai errar no nosso julgamento. E aí me ocorreu aquela musiquinha que a evangelização sempre cantava lá na abertura dos trabalhos da manhã, né? Que a maneira de ser feliz é fazer alguém feliz. E é bem isso, né? Quando a gente cumpre com esse desígnio de fazer ao outro o que a gente gostaria de que fizessem conosco, e aí a gente, então, se esforça para que o outro seja feliz, a gente acaba trazendo para dentro de nós uma felicidade que não está nas coisas, mas está no fazer, né? Como diz aí na própria resposta, fazer ou deixar de fazer, e aí onde está a consciência tranquila, enfim. E tem umas coisas, só complementando o que o Adriano colocou, eu lembrei aqui de uma coisinha muito simples, super simples. Quando você, eu pelo menos, se eu sou assim, eu acho que todo mundo se sente dessa forma. Eu sinto muito mais feliz quando eu dou um presente, quando eu ganho, porque parece que é muito mais agradável você ver a felicidade do outro do que você sentir a sua. Porque é como o Adriano está dizendo, quando você tem a condição, quando você tem em primeira mão ver a felicidade do outro, você esquece da sua. Então, isso automaticamente, não é que você esquece da sua, porque automaticamente, quando você faz o outro feliz, você também, a sua retribuição, a sua felicidade, ela é retribuída, mas de uma outra forma, né? Não através da visão material, mas sim da visão espiritual, de Deus, né? Porque é como ele diz, né? Todos nós estamos a caminho. A própria pergunta ela já diz, a felicidade ela obrigatoriamente um dia ela vai nos chegar, porque obrigatoriamente nós temos que buscar essa felicidade, porque a lei já diz que nós não podemos retroagir e não podemos também estacionar, porque vai chegar um momento que a gente pode ficar estacionado por um tempo, mas não para sempre. E à medida que a gente caminha, a gente vai de encontro a essa felicidade, porque o bem maior que nós vamos encontrar lá na frente com a nossa evolução é essa felicidade. É isso, né? E aí, por isso que a gente não pode confundir o termo felicidade com bem-estar, porque o bem-estar para a gente, pode passar, Laila, porque o bem-estar ele já está ligado a essa posse de bens materiais, né? O que lhe traz conforto, lhe traz essa satisfação momentânea. E a felicidade ela é muito mais ampla, porque ela envolve tanto a realização do ser espiritual, né? Não é só aquele momento. Então, é muito mais amplo quando você entende que você pode ser feliz auxiliando alguém, que você pode ser feliz se doando. Então, é isso que a gente tem que ir em busca. Tem uma live que está o Rossandro, o Simão Pedro e o Campete, bem interessante, chamado Felicidade e Infelicidade. E Simão Pedro, ele faz uma diferenciação bem interessante, que a Leila estava falando, né, do bem-estar, da felicidade. Ele fala sobre alegria, que a alegria é um estado, né, e felicidade é uma essência. Então, assim, né, quem consegue, né, atingir a felicidade já tem uma essência feliz. Então, consegue já reconhecer, vamos dizer assim, né, até em dificuldades, como a gente falou antes, vamos dizer assim, né, que são passageiras, mas que ele tem uma essência feliz, né? E aí a gente vai recordando dos ensinamentos, né, dos grandes missionários que a gente tem, Irmã Dulce, enfim, né, que mesmo estando em contato com dificuldades, mas ela se sentia feliz, né? Isso mesmo. E aí a gente coloca aqui, né, porque a gente está tratando da visão da doutrina espírita, né, o que a doutrina espírita contribui para a gente, né, com a questão da felicidade. O espiritismo não prega uma resignação, uma estagnação, por exemplo. Essa é a vontade de Deus. Então, assim, a pessoa, ela, vamos dizer assim, ela fica naquela situação, ela fica naquela lamúria, ou sem agir, acreditando que aquele problema
não tem solução. Então, assim, a pessoa pode até ter alguns sintomas, não, mas Deus, vamos dizer assim, Deus que quer, né? Que eu passe por isso. E não procura meios. E, na verdade, não é isso que Deus quer. Né? Tanto é que a gente tem vários recursos, né? Se a gente pensar em questões de saúde, em questões, vamos dizer assim, né? Da saúde de todas as ordens. Então, Deus não quer ver ninguém triste, não quer ver ninguém passando, né, por conflitos. Ele, vamos dizer assim, é um momento que a gente passa, que a gente necessita passar, mas que a gente tem condições de superar, né? Então, lutar para sair daquela condição, que seja ela social, que seja ela de saúde, psicológica, vamos dizer assim, é da vontade de Deus, sim, né? Ele nos capacita para buscar isso. E é o que ele coloca. E sim que a vontade de Deus é a nossa felicidade. Então, assim, em nenhum momento vamos dizer assim, a infelicidade, a tristeza, vamos dizer assim, né, vai ser um prêmio, vai ser algo que vai te elevar, né, ou vai ser algo que vai te fazer melhor, né? Então a gente tem que buscar sempre a nossa essência, que é uma essência feliz, né? É uma essência de estar em contato com as leis de Deus, que nos trazem felicidade, como foi dito na pergunta anterior. Alguém quer falar alguma coisa? A gente pode passar. Pode passar. Estude a si mesmo, né? Observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é uma usina geradora da felicidade. Aí a gente vê. Ué, tá dando eco. A gente vê a importância do estudo, né? Da gente se conhecer, igual a gente falou lá no começo, que cada um vai entender a felicidade de uma forma. Só que a gente tem que se conhecer, porque às vezes eu posso perguntar assim: o que te traz felicidade? E aí, por você não se conhecer, não ter feito esse questionamento, talvez você não saiba responder. Tanta coisa ao seu redor que traz felicidade. Ah, minha família está em paz, está com saúde, eu ter meu emprego, eu poder todo mês fazer minha doação, eu poder ajudar quando eu preciso. Mas se a gente não fizer esse questionamento, se a gente não sabe a pergunta, a gente não vai saber a resposta, né? Então, por isso que é importante. A felicidade está nas coisas mais simples da vida, coisas que ninguém precisa comprar. Por estarmos nesse mundo juntos, já temos que ser felizes. Então, é o que a gente já vem dizendo, né? A felicidade está em ter esse momento, né? Em ter essa reencarnação, em ter essa oportunidade de aprendizado e de busca da felicidade, né? E aí, como dizia lá no Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, né? Então, aquilo que nos torna felizes, vamos dizer assim, né, não pode ser adquirido, não é uma coisa que a gente compre, não é nada assim, é aquilo que a gente conquista, é aquilo que a gente vai trabalhando intimamente, né? Eu acho que dá tempo de eu ler um conto aqui que eu tinha separado para você. Ele se chama A Multa Maior. É só para nossa reflexão. Começa assim. O recinto do tribunal estava lotado, não tanto pela importância dos crimes que seriam julgados, mas pela presença do prefeito de Nova York, LaGuardia, que costumava, nessas ocasiões, sentenciar casos policiais simples, com decisões que ficavam famosas pelo seu conteúdo de sabedoria e originalidade. Um dos acusados fora pilhado em flagrante, roubando pão em movimentada padaria. O homem inspirava compaixão. Muito magro, barba por fazer, roupas em desalinho, era a própria imagem da miséria. Laguardia submeteu solene ao interrogatório, consultou as testemunhas e, após rápida apreciação, considerou culpado, aplicando uma multa de $50. A alternativa seria a prisão.
Em seguida, dirigindo-se à pequena multidão que acompanhava, atenta ao julgamento, disse peremptório: quanto aos presentes, estão todos condenados a pagar $0,5 cada um. A importância que servirá para liquidar o débito do réu, restituindo-se a liberdade. E ante a estupefação geral acentuou: estão multados por viverem numa cidade onde um homem é obrigado a roubar o pão para matar a fome. Todos nós, habitantes de qualquer cidade do mundo, estamos sujeitos a uma multa muito mais severa, a uma sanção muito mais grave, a frustração dos anseios da felicidade, os desajustes intermináveis e as crises de angústia, por vivermos num planeta onde as palavras fraternidade, bondade, solidariedade são enunciadas como virtudes raras, quando não apenas elementares, deveres indispensáveis à preservação do equilíbrio em qualquer comunidade. Dizem os espíritos superiores que a felicidade do céu é socorrer a infelicidade da terra. Diríamos que somente... Cadê, meu Deus? Diríamos que somente na medida em que estivermos dispostos a socorrer a infelicidade da terra é que estaremos a caminho da felicidade do céu. Não há alternativas. Podemos nos isolar da multidão aflita e sofredora, mas jamais estaremos bem, porquanto a infelicidade é o clima crônico dos que se fecham em si mesmos. Mãos servindo são antenas que estendemos para a sintonia com as fontes da vida e a captação das bênçãos de Deus. Está no livro do Richard Simonetti, Atravessando a Rua. A gente até já leu esse conto lá de manhã no sábado. Me deu a saudade, por isso que eu quis ler. Espero que todo mundo tenha gostado, né? Foi muito proveitoso a gente, né, debater esse tema. Então, vamos fazer a nossa prece para encerrar, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade da vida, a oportunidade de podermos tentar adquirir um pouquinho de conhecimento, de termos os nossos amigos, de termos o nosso lar, nossa família. Mestre Jesus, nos auxilie a que possamos colocar em prática os teus ensinamentos, que possamos buscar a felicidade no íntimo de cada um de nós, que possamos, Mestre Jesus, não perder a esperança, acreditando sempre em dias melhores, acreditando no amparo do alto, e que a casa de Guilherme Ribeiro possa ser esse ponto de luz, possa ser esse ponto de felicidade em nossos corações. Que o teu amor nos acompanhe, hoje e sempre. Que assim seja.